Afinal de contas, você sabe o que é gatilho mental? Se você não tá usando, você tá deixando muito dinheiro na mesa, como muitas pessoas falam. A gente vai conversar sobre isso aqui e como isso daí é importante no seu processo de vendas. Gatilho mental basicamente é como se fosse uma chave. Eu vou pegar de uma maneira figurativa aqui, que também é um gatilho mental, olha só que legal, para que você entenda melhor. É como se fosse uma chave. Você vai lá, pega essa chave, coloca lá na mente do seu prospecto, do seu espectador, abre essa chavinha e coloca uma ideia lá dentro da cabeça dele que faz ele ter mais vontade de comprar, né? Você tem esse poder de influenciar o subconsciente dele. Então você não está falando para o cérebro racional, né? Você está falando para o cérebro mais emocional. Que existem 3 tipos de cérebro, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas existe o cérebro que tem os instintos, o cérebro que tem as emoções e tem o cérebro racional, que é o último que você controla. Os outros 2 você não controla tanto. Primeiro aqui você controla o racional, emocional. Você tem controle até certo ponto, mas na maioria das vezes você não tem, é tanto que às vezes a pessoa começa a achar que tem falta de ar e do nada ela está tendo uma crise de pânico, totalmente emocional. E, por último, você tem o seu instinto, né, que é a sua sobrevivência, o que você respira sem pensar, bater o coração, sangue correndo aí certinho. Isso daí já é o do instinto, né? Aconteceu uma situação de perigo, você não pensa, você só corre. Ah, voa uma pedra no meu olho, você nem repara, mas você fecha antes da pedra chegar no seu olho. Depois que você foi ver que, opa, bateu alguma coisa aqui. Já parou para pensar nisso? Então, quando você usa um gatilho mental, você vai no cérebro emocional e você trabalha na emoção da pessoa. E a maioria das vendas, das compras, das negociações são feitas através de emoção. Se você não tiver numa mesa com os executivos assim muito fodas, a maioria das coisas que você vai fazer vai sendo emocional. Pensa aí, tudo que você comprou, de certa forma tinha alguma emoção ali envolvida. Nem que fosse medo para resolver alguma coisa, ou se de repente fosse muita vontade, ou como diz algumas pessoas aí, fogo no, né, para poder comprar aquele negócio ali. Então, você trabalha essa parte. Não é algo ruim, porque se você tem uma solução e o seu cliente pode ter uma vida melhor com aquela solução, basicamente você está ajudando ele, né? Você tem que começar a pensar isso na venda. E com isso, você tem vários gatilhos mentais que ajudam nesse processo. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui. História. Olha, maior prova aí de que as histórias vão além das gerações e fazem as pessoas se engajarem e participarem de alguma coisa, a própria Bíblia, né? Jesus ensinava por histórias. Então, quando você conta uma história bem feita, a pessoa tem aquele poder. Você está aqui tranquilo aqui, a pessoa está contando uma coisa. Quando uma pessoa entra numa história, você vai, para e fica até assim, ó, porque você quer saber o final daquela história. Olha só que legal. Então, se o ativo mais importante hoje no mundo é a atenção, a história tem essa coisa de trazer a atenção da pessoa, trazer ela para que você passe uma mensagem. Se você conseguir colocar uma história com uma mensagem legal, você vende sem vender, olha só. Então é por isso que é tão importante história, o pessoal fala aí de storytelling e tal. Histórias vendem muito, além de trazer as pessoas juntas para você. Outra coisa, familiaridade, né? Quanto mais você aparece para as pessoas, mais aumenta a probabilidade dela comprar de você. Um exemplo é, quantas pessoas aí hoje em dia, pode perguntar para todo mundo, qual é o seu refrigerante favorito? Poucas pessoas vão falar que é a Coca-Cola. Mas quando você vai numa loja, você compra a Coca-Cola, mesmo com o seu refrigerante preferido do lado, né? Então, você vai levar numa festa, você vai levar uma Coca-Cola. Por quê? A Coca-Cola, ela tá no influenciador, a Coca-Cola tá no outdoor, a Coca-Cola tá na televisão, tá na novela, tá no Natal. Onde você olha tem Coca-Cola, até em roupa. Teve até sapato da Coca-Cola eu já vi. Mesma coisa, se eu falar com você assim, pensa numa marca de energético, você vai pensar Red Bull, porque todos os esportes têm uma equipe da Red Bull, tem a Red Bull patrocinando, alguma coisa do tipo, né? E você pode pensar em várias marcas desse jeito, que sempre aparecem ali para você, é por isso que a Jequiti fica jogando o logo dela ali na sua frente, ali do nada, né? Então, por quê? Basicamente, é muito consumido, é uma coisa bem interessante de você pensar assim. Outro gatilho muito interessante é o da escassez. Então você gera uma escassez na sua oferta. Olha, tem tantas vagas, ou então dia tal acaba. É tanto que quando a gente vai fazer lançamento, o primeiro dia vende pra caramba,
depois você cai ali no platô ali que não vende quase nada, e no último dia ali você tem um pico de vendas porque é o último dia da sua oferta. Então, essa coisa de escassez assim vende muito, né? Então, um produto que tá com o carrinho aberto o tempo todo, ele tende a vender em menores quantidades do que, de repente, um produto que tem inscrições abertas uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano. Olha o exemplo do Thiago Finch aí. Ele vai retendo audiência, fazendo aquilo tudo, e um dia, a cada 2 anos, ele vai lá e abre o carrinho e vende uma porrada de coisa. Por quê? Porque é uma coisa escassa. É tanto que, por exemplo, a Ferrari trabalha com isso, né? Você não chega numa loja e compra uma Ferrari, um Rolex. Você precisa estar num clube ali, escasso, esperar na fila, fazer alguns processos para aí sim você comprar aquela coisa e pagar o dinheiro que for, porque você quer ter uma Ferrari, quer ter um Rolex. Patek Philippe ainda é mais difícil de comprar ainda, né? Então, basicamente é isso que o gatilho mental faz. E existem vários e vários e vários gatilhos mentais. Eu mesmo, a última vez que eu contei os gatilhos mentais que a gente podia usar, eram 21, 22, e existem muitos outros que a gente pode usar e que são essenciais no seu processo de compras. É lógico que, de vendas, né? É lógico que quando a gente vai dominando uns mais que os outros, né? Algumas pessoas vão para um lado, outros vão para o outro, desenvolvem uma boa história, escassez, aquela coisa toda. Mas quando você acha os que você trabalha melhor, aquilo ali começa a fazer um impacto incrível no seu processo de vendas, né? Então, basicamente isso são gatilhos mentais. Eu estou fazendo uma playlist falando só sobre gatilhos mentais. Eu vou deixar ela aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você saber. Eu vou falar de todos que eu conheço. Então eu vou fazer um vídeo para cada. Então clica aí e já vai assistindo aí, né? As aulas vão saindo aí, vai ficando mais vendedor aí, né? Porque vender é bom demais, né? Então se inscreve no canal, aproveita para compartilhar com seus amigos e aplicar na sua vida, né? Não adianta você ficar aqui estudando que nem um louco, criando essa obesidade mental e não aplicar, né? Então vai aplicar isso daí. E é isso aí. Muito obrigado por tudo. Bora vender, né? Porque é bom demais.